Então, vamos lá para mais uma aula. Vamos aqui falar sobre comunicação assertiva, como melhorar aqui as nossas comunicações. Né? Então, a gente vai falar sobre comunicação, sobre algo que está bem latente aí dentro dos nossos negócios. E o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje? Algumas informações básicas sobre comunicação assertiva. Aqui a gente tem 7 itens que são essenciais para esse tipo de comunicação. Então, a primeira de todas é aprender a entender o outro. Você está aqui aberta a escutar o outro. Dentro das 6, 7, eu vou abordar 3 que, para mim, são essenciais e que você também tem que colocar isso dentro do teu negócio e dentro de todas essas possibilidades que você tem de ser mais assertiva na comunicação e no que você está entregando dentro de uma conversa, dentro dos seus negócios, dentro dos seus clientes. Então, primeiro, entender o outro, estar aberto a escutar. Segundo, aprender a ouvir na essência. O que é aprender a ouvir na essência? É você estar ali 100% concentrada naquela conversa que você está tendo com aquela pessoa. Você está ali 100% concentrada no que você tem a entregar para a comunicação, para os relacionamentos. Terceiro, atenção à sua fala. O que você vai comunicar, o que você vai falar, o que você vai se expressar. Não simplesmente interromper as pessoas, estar ali atenta ao que a pessoa está falando, porque o que ela fala te traz vários insights e até caminhos onde você melhore a tua comunicação e você coloque isso à frente dos teus negócios. Você está ali escutando aquela pessoa na essência, no real. Também aqui acertar o momento de fala, acertar o momento que você vai começar a falar com essa pessoa, que você vai começar né, ter essa troca. Quando a gente começa uma conversa, com certeza a gente tem aquela ânsia de querer falar, né? Mas e assim a gente vai interrompendo a pessoa no que ela está falando, no raciocínio, e isso atrapalha nessa comunicação. Então, pensar qual o momento que eu vou abordar aquela pessoa, como, se eu estou conversando com ela, quais os insights que eu vou trazer, em que momento eu vou conseguir trazer isso de volta e criar esse relacionamento, criar essa conexão, para que tenha uma comunicação assertiva, entregue. Aí, o quinto, tenha embasamento. O que é embasamento? É você ter estudo, você ter conhecimento, você falar aquilo que realmente te importa, falar aquilo que realmente você sabe, e não simplesmente falar, porque eu achei, porque me falaram. Não, eu estudei baseado nisso, baseado naquilo, eu fui num curso, eu fui né? Então, com isso, você tem esse embasamento de conhecimento, de troca, de informação, para ser mais assertivo nessa comunicação. O sexto é ser um bom intermediador. Como assim ser um bom intermediador? Quando a gente está numa roda, se você tem mais comunicação, se você tem mais habilidade, você é um bom intermediador daquelas pessoas que estão mais caladas, que não conseguem entrar numa conversa. E quando você consegue ter essa noção, você puxa essa pessoa para a conversa, você traz um insight, você traz uma brecha, você faz uma ressalva para que ela entre nessa conversa e ela fale a opinião dela. Então, nem todo mundo tem essa habilidade de entrar em lugares ou de saber falar e ter esse desenvolto. É uma habilidade que ela pode ser trabalhada, mas um bom intermediador, ele consegue ver essa dificuldade dentro de uma roda, dentro de uma comunicação, ou até mesmo do teu próprio cliente, onde ele não desenvolve uma conversa, você pergunta, ele só responde monossilabicamente. Então, você consegue ser um bom intermediador e consegue trazer essa pessoa para essa comunicação, para trazer para esse meio, né? Para ser mais assertivo no que você tem interesse ou até mesmo naquela própria pessoa. E buscar uma evolução contínua. Isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente busca uma evolução, a gente está atrás de conhecimento, a gente começa a crescer, a gente começa a ir em outros lugares, começa a
mexer o meio que você vive e assim você consegue ser mais assertiva. Então, quando eu penso que eu vou num evento, que eu vou num lugar, que eu vou numa palestra, que eu vou conhecer pessoas, eu penso isso em questão de negócio, né? Eu penso estrategicamente, qual pitch eu vou usar hoje? Eu já mapeei as pessoas que vão, ou algumas pelo menos, já mapeei o palestrante, já mapeei a coordenadora do evento, já mapeei quem está à frente desse movimento, e aí eu vou buscando evolução, se isso é assertivo para mim ou não. Então, quando eu vou atrás de conhecimento, eu vou atrás de evolução, o meu meio ele vai mudando. Então, você não pode se estagnar, você tem que estar sempre buscando essa evolução. Precisamos ir em lugares mais altos para a gente colher esse conhecimento e trazer para o nosso público. Então, a comunicação, ela ser assertiva, é você pensar estrategicamente no teu negócio. É você pensar como isso vai afetar o meu negócio, conforme o que eu falo, eu apresento, eu estou me comunicando e com certeza vocês já passaram por isso, de situações assim, ó, meu Deus, parece que eu tô falando grego, a pessoa não entende o que eu tô falando, porque você teve uma instrução e aquela pessoa teve uma outra instrução, ou ela não tem a mesma noção que você de conhecimento. Então, com isso, você se torna mais assertiva, a tua comunicação ela fica mais clara e você consegue ser mais coerente naquilo que você quer de resultado. Com isso, a gente vai também falar aqui, eu vou falar para vocês a questão básica, né? O que é realmente a comunicação assertiva? É você pegar as principais competências de um profissional de sucesso. Então, quando você consegue se expressar, você consegue falar a sua capacidade, o seu nível de inteligência, o seu nível de inteligência social, que é como você transita nos ambientes, como você consegue ter essa habilidade de se relacionar com as pessoas, o resultado, ele consequentemente, ele é satisfatório, porque você consegue olhar e ter o teu olho clínico em várias situações que você vai conseguir ter resultado satisfatório do que você deseja, a tua comunicação ela fica mais clara, você consegue se conectar com as pessoas que realmente você precisa. Para isso, você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma estratégia na tua comunicação. Você precisa estar assertiva no que você quer entregar dentro do seu negócio. Então, eu separei aqui 3 itens que eu acho que são essenciais, que eu acho não, que eu acredito que são essenciais para que a comunicação de vocês melhorem aí 1000%. Primeiro, aprenda a entender o outro. O que é aprender a entender o outro? É abrir a nossa escuta. Porque o ser humano ele tem tendência a ele querer falar primeiro, ele querer dizer o que ele fez primeiro, que ele que é o bom, ele que entrega, o que é o negócio dele, porque se alguém for embora, ele já sabe o que eu faço. Então, você não se abre para você comunicar e entender o outro, saber o que aquela pessoa faz. Então, aqui quando a gente entende o outro, a gente abre a nossa escuta para a pessoa se apresentar primeiro, ela vai falar várias situações, ela vai se apresentar, ela vai te dar várias brechas para você se conectar com ela. E com isso, com essas conexões, quando você vai se apresentar, você consegue criar esse elo, consegue criar uma empatia. Aquela situação que a gente diz, meu santo não bateu com a fulana, meu santo bateu com a fulana, é justamente porque o nosso cérebro, ele manda nos 3 primeiros segundos que a gente conhece alguém, se você gosta dela ou não, pelo que ela transmite. Então, a gente pensar no como as pessoas se comunicam, como as pessoas se apresentam, como elas falam, te abre uma escuta a saber se realmente você está ali conhecendo aquela pessoa verdadeiramente, isso está ali só para ser interesseiro. Porque quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente tem uma comunicação, a gente tem que cuidar para não ser interesseiro e sim interessante. Então, quando você demonstra que você está aberto, que tu tem respeito, que tu está escutando aquela pessoa ali, facilita essa troca de informação. A pessoa ela vai se sentir mais acolhida, ela vai sentir que você tem ali uma responsabilidade de escutar ela mesmo e ela vai entregar o melhor dela. Quando você for se apresentar, ela também vai estar aberta para essa escuta. E se aquela pessoa não estiver aberta à escuta, provavelmente ela não é uma pessoa boa para você se conectar. Ou a comunicação dela não está assertiva no que ela quer entregar. Ela está apenas ansiosa, nervosa e não consegue entregar ao máximo o que ela tem ali naquele momento. O segundo item é acerte o momento. Temos que cuidar para não sermos invasivas. Se já tem pessoas falando numa roda e você chega, se apresente ali, oi, tudo bem? Posso ficar aqui?
Escolha o momento, o tempo certo para você se manifestar. E não simplesmente já chegue e já vá atropelando aquela pessoa que está falando. Eu vou falar para vocês que eu acho isso eu acho bastante falta de educação. Eu vejo bastante pessoas onde já existe uma roda, onde a pessoa, ou até mesmo não existe uma roda, mas tem duas pessoas conversando e chega uma outra e vem e atropela o que a pessoa está conversando. Espera, veja o momento certo, veja onde você pode entrar na conversa, ou posso ficar aqui, seja educado, tenha uma sensibilidade de você entender aonde você vai entrar na tua comunicação, aonde que tu vai entrar nas tuas relações. Por muitas vezes isso já aconteceu comigo e no final, quando eu terminava de falar, ou a pessoa terminava de falar, eu pensava, nossa, que pessoa mal educada, que não teve nenhuma sensibilidade, ela só quis fazer o dela. Então, isso se torna até um pouco egoísta, de você querer só falar sobre você. Você vai melhorar a tua escuta, você vai acertar o teu momento de entrar, e assim você não compromete futuras parcerias, você não compromete a tua comunicação, porque quando você chega assim invasivo, numa conversa, ou numa roda, ou com duas pessoas, as pessoas elas não vão te dar credibilidade. Porque elas vão achar aquela pessoa mal educada, eu não vou dar voz para ela. Ou se ela te encontrar num outro momento, você vai tá aí passando, ai, ó, lá vem aquela chata de novo, vem aquela pessoa inconveniente. Então, isso também entra na forma de comunicação, de ser uma pessoa assertiva. E a terceira é tenha embasamento. O que é embasamento? É realmente conhecimento técnico, boas leituras, domínio de fala, escrita, você ter uma capacidade de argumentação e diálogo, você fortalecer essa tua comunicação. Porque não adianta você entrar numa roda, se somos a média das 5 pessoas que a gente convive, se você não tem o conhecimento necessário para estar ali, você está para aprender, você precisa muito mais escutar do que falar. E isso é ter noção, é ter planejamento, é ser assertiva. E se você tem domínio sobre aquele assunto, é o momento certo para você pensar onde você começa a falar, é você ter uma noção básica do que comunicar dentro daquela rede que você está, dentro daquele evento, dentro daquela pessoa que você quer se conectar. Então, quando você tem esse embasamento, ele te dá autoridade. A autoridade, ela só vem com conhecimento. Não vem de nenhuma outra forma. Então, pense que você precisa ter conhecimento para ser autoridade no teu mercado, você precisa ter conhecimento para aumentar as tuas técnicas, melhorar as tuas habilidades, melhorar a tua capacidade de diálogo, de argumentação. Então, tudo isso vem através do embasamento. Então, o que é essencial, que eu acho que isso é a base da comunicação assertiva? Escuta ativa, você melhorar, escutar muito mais o outro. Segundo, você saber o momento certo de você atuar, saber o momento certo de você entrar numa conversa, do que falar. E terceiro, ter noções, embasamentos, conhecimentos técnicos, você ter conteúdo. Para ser uma autoridade, você precisa ter conhecimento, você precisa ter conteúdo. Então, é isso que difere as pessoas com uma comunicação assertiva daquelas pessoas que são invasivas. Então, cuidado com todo esses pontos para que você seja uma pessoa interessante e não interesseira. Então, a comunicação, ela se baseia muito nisso. E quando você vai fazer um lançamento, quando você vai falar com o cliente, quando você vai atender parceiros, ela é essencial para que você tenha resultado nos seus negócios. Tempo é dinheiro. E quando você tem essas noções, quando você consegue administrar a tua comunicação, ser mais assertiva, ser mais pontual, melhora as tuas redes, melhora os teus contatos e até você consegue ser melhor entendida pelos teus parceiros e pelos teus clientes. Então, com isso, hoje, a nossa prática da semana é: vamos praticar a nossa escuta. Então, todos os eventos que vocês forem durante essa semana, vocês vão mais escutar do que falar. Vocês vão se apresentar, vocês vão criar um planejamento, vocês vão para esses lugares, vão com tudo isso estruturado, mas a escuta ativa de vocês vai estar muito mais aflorada. Então, esteja disposta a escutar o outro primeiro e depois você traz isso para o teu negócio e você fala, procura ganchos ali, né, pontos, para que você possa realmente entregar o seu melhor nessa conversa, nessa comunicação e ser mais assertiva. Fechou? Ó, bora! Muito obrigada, até a próxima semana e a gente vai estar aí entregando outro conteúdo.